Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje começamos mais uma semana de Soundbite com a Ana Sá Lopes. Viva Ana! Viva Ruben! E olhamos para a situação internacional, também com foco, obviamente, em Portugal. Isto porque o Ministro dos Negócios Estrangeiros voltou a reafirmar que Portugal não vai enviar tropas para o Médio Oriente, depois de Donald Trump ter pedido que os países da NATO ajudassem a libertar, se assim podemos dizer, o Estreito de Hormuz. Vamos ouvir Paulo Rangel. A posição portuguesa é conhecida, que é de que, obviamente, não há qualquer envolvimento neste conflito. Portanto, essa é a nossa posição desde o início e mantemos. Ana Sá Lopes, parece que Portugal finalmente diz não a Donald Trump. Isto é foi toda a Europa. Feito histórico. Foi toda a Europa. Exatamente. Foi toda a Europa. Foi um bocadinho também em modo de carneirada. Em modo de carneirada. É interessante como os discursos dos líderes europeus mudaram. Estamos na terceira semana de guerra e entre o início em que havia o chanceler da Alemanha apoiou Donald Trump, aliás esteve lá em visita de Estado e esteve a apoiar, e a declaração dele hoje é que completamente esta guerra não é nossa, isto não é um assunto da NATO, não nos vamos envolver. E nenhum país, mas isto é que até aqui, isto é engraçado que isto marca, o Trump deu uma entrevista ao Financial Times, que saiu nesta segunda-feira, onde dizia que se os países europeus não ajudassem a mandar navios para o Estreito de Hormuz, que as coisas iriam correr mal na NATO, que basicamente iriam correr mal na NATO. Agora, a verdade é que as coisas já estavam a correr mal na NATO, a partir do momento em que o Trump ameaça invadir a Groenlândia, não é? Dinamarca, agora, foi ontem, suponho eu, disse mesmo que já não era aliado de Trump. Portanto, já estamos num momento este momento estava a aproximar-se, mas de total derrube das relações entre a União Europeia e Trump. Isto, não sei, acho que vai Quando demorar. ainda faltam 2 anos e meio de presidência de Trump. Ainda faltam 2 anos e meio de presidência de Trump, mas houve realmente uma mudança. Eu até acho que houve, além de Sánchez foi de facto o mais vocal, o líder europeu mais vocal contra a guerra desde o início, mas houve o cuidado muito cuidadoso, o primeiro-ministro britânico, que andou ali, mas não quis e disse que não ia aguentar outra guerra, como a guerra do Iraque, basicamente, logo no início. Ali a Alemanha andou mais para o Trump, e depois acho que a Ursula von der Leyen também lhe deu qualquer coisinha na cabeça, que quase já estava, tal como Trump, a implodir a ordem internacional, a dizer que vivíamos outros tempos, e por acaso António Costa, e muito bem, veio corrigi-la, e ela foi obrigada a emendar a mão. E agora o que se vê é que, de facto, todos, falta agora saber a posição de Macron. Trump diz que ainda acredita que Macron o vai ajudar. São as últimas declarações, porque as declarações de Trump têm que ser vistas ao minuto, porque ele vai mudar de opinião e muda de... E já disse que precisava da Europa, já disse que não precisava da Europa porque era o país maior do mundo, porque os Estados Unidos eram o poder naval maior do mundo, o poder militar. Portanto, todas estas declarações de Trump são mesmo para ser vistas de hora a hora. Agora, acho que o dia de hoje marca, de facto, e Portugal obviamente dentro, com estas declarações, Paulo Rangel, marca uma viragem numa certa submissão que a Europa demonstrava face aos Estados Unidos. Sempre. Os Estados Unidos, a Europa não quer embarcar nesta aventura de Trump e está a deixar Trump sozinho, completamente. E isso é novo. Mas a Europa também pode ser uma grande vítima se a guerra se prolongar durante muito tempo. A Europa é uma enorme vítima, não só, para já podemos logo falar, já começar pela Ucrânia. A causa ucraniana é uma causa europeia e, de facto, como disse Marcelo Rebelo de Sousa uma vez, Donald Trump é aliado de Putin. E com esta guerra, com este ataque ao Irão, que fez com que ainda mais se tornou aliado de Putin. Portanto, legitima a lei do mais forte. E aliás, quer dizer, não haja dúvida nenhuma, Marcelo tinha razão nessa altura, tem mais agora ainda. Trump é um aliado de Putin e é o vencedor desta guerra. Isso também António Costa já disse, que o grande vencedor desta guerra é
de facto, Putin. Portanto, a situação é má para a Europa por causa enfim, de não sabermos como é que vai acabar a questão da Ucrânia, e pode acabar mal. Não penso que os Estados Unidos vão tratar, antes pelo contrário, se forem para ajudar alguém, ajudam a Rússia. O momento, obviamente, é muito difícil, e depois estamos a falar do aumento do preço dos bens essenciais e de uma possível disrupção económica. Eu não quero não dizer a palavra crise quase de propósito, porque lembro-me bem da última crise europeia, que foi bastante danosa para muitos países, incluindo o nosso. Mas o petróleo continuar a aumentar como está a aumentar, ainda não chegou a máximos históricos. Vamos ver como é que isto vai evoluir, mas para já ninguém está à espera que os tempos que venham aí sejam muito fáceis, do ponto de vista do bolso de cada um. O que é estranho nisto é que como é que um homem, para mim é a maior perplexidade, que se candidatou às eleições presidenciais dizendo que não queria intervenções externas, faz intervenções externas e as sondagens não estão para já, por enquanto, a atacá-lo. Ainda a guerra não está. Porque ainda não foi ao bolso dos americanos. Eu acho que quando for Eu ao acho bolso, que a isso questão tens é razão. aqui. Isso quando for ao bolso. Ele, de certa maneira, previne-se fazendo logo, resolvendo o problema da Venezuela, que lhe garante logo ali alguma estabilidade no que toca aos preços do petróleo. Agora, o problema é, a partir de um determinado ponto, esta guerra vai também ao bolso dos norte-americanos. E, aliás, este pedido, não diria desesperado, mas muito, muito impaciente de Donald Trump com os aliados da NATO, mostra que a guerra não está a decorrer para os Estados Unidos tão bem como se calhar Donald Trump esperava numa fase inicial, que seria quase isto resolvemos em meia dúzia de dias e está feito. Ele falava em mudar o regime numa semana, não é? Quer dizer, vamos para a terceira semana e já não se fala sequer em mudar o regime. Portanto, esse objetivo desapareceu. Enquanto, enfim, quem olha para as redes sociais ainda vê que ainda há muita gente a acreditar que Trump ia criar a igualdade entre homens e mulheres no Irão. E não sei porque é que também não bombardeou a Arábia Saudita, onde também não há igualdade entre homens e mulheres. Mas enfim, isto às vezes há argumentos para justificar Trump e a guerra que não lembram ao diabo. Ou ao Careca, como dizia Marcelo Rebelo de Sousa, quando era comentador, que eu gostava muito de não lembrar ao Careca. A política tem coisas fantásticas, Ana. Mas olha, já E agora trágicas, dizer-te, porque sim. também... E também trágicas, é verdade, porque neste domingo estive a acompanhar para o público as eleições em Castela e Leão, a maior região de Espanha, e o PSOE, que os socialistas, não é, no fundo, estavam em vias de perder a 3, 4 deputados, na realidade ganharam 2 e muito graças à retórica do não à guerra. Portanto, parecendo que não, o não à guerra não deu para ganhar as eleições, mas deu para inverter um ciclo de pesadas derrotas do PSOE e dar assim algum ânimo a Pedro Sánchez. Tens toda a razão, isso foi muito interessante e via-se nas sondagens de que os espanhóis de facto estavam contra a guerra, não estavam a favor de Pedro Sánchez, isso ainda não se previa de tal, Sim. mas estavam contra a guerra, era uma esmagadora maioria. Uhum. E, aliás, eu não acredito que nenhum país europeu quisesse neste momento entrar numa guerra, porque os países europeus já têm recordações fortes da guerra do Iraque, como tem o que foi um erro, e que foi um erro reconhecido por alguns, não por todos, mas que o primeiro-ministro britânico claramente reconheceu ter sido um erro. Foi feito por Tony Blair, do seu partido, que também está agora a atacar Starmer, mas com tanto disparate que Starmer tem pelas costas, ele hoje estive a assistir à conferência de imprensa que ele deu hoje de manhã em Londres sobre isto, e de facto, quer dizer, afastar completamente a ajuda aos Estados Unidos é um ato de enorme coragem vindo do seu parceiro da Special Relationship, o inglês é muito mau, peço desculpa a quem está a ouvir, mas daquela relação tão especial que existe entre o Reino Unido e os Estados Unidos, não é? Ele esteve muito bem. É um homem que está acusado por vários escândalos internos, e porque já fez uma data de disparates no governo,
Mas eu também acredito que Starmer, se calhar, se as eleições de Gorton and Dunton, desculpa, é uma circunscrição britânica que foi a votos, aqui há tempo. Adoro isto. Aqui há... Ela fala de uma circunscrição britânica, eu falo de Castelo e Leão. Este podcast é muito podcast internacional. Não, mas isso tem graça, essa história, porque se calhar os verdes, que é um partido em ascendência no Reino Unido, ganharam essa circunscrição. Starmer, como estava com medo de ser derrubado do Partido Trabalhista, não deixou que o seu enfim, que é o Presidente da Câmara da Grande Manchester, que o Andy Byrne, que se candidatasse àquela circunscrição, porque há aquela coisa que no Reino Unido, não há em Portugal, de que os candidatos a primeiros-ministros têm que ser deputados. Não deixou, tentou travar, fez tudo. E é engraçado que, se calhar, eu acredito que a imagem do Starmer vai melhorar. Ou seja, se as eleições famosas de Gorton e Dunton, se calhar, talvez, o Labour tivesse mais hipóteses, porque acho que muito eleitoral de Labour, aquilo era uma circunscrição Labour desde sempre, foi votar nos verdes porque já não podia com o Starmer. E, se calhar, reconciliou-se agora um bocadinho. Bem, isto hoje foi muito pouco política nacional. Foi ótimo. Mas é sempre bom virarmos para novas geografias de vez em quando. Um beijinho enorme, Ruben. Até amanhã. Beijinhos. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.